eu estarei gravando uma série de vídeos a partir de hoje e demonstrarei para você de forma bíblica, através das escrituras, não é uma invenção minha, é segundo a Bíblia, quem são os pastores, o sistema religioso e o que eles fazem desde o tempo de Jesus até hoje, que não é novo. Essas coisas que acontecem, as pessoas se escandalizam, sempre aconteceu. Existem exceções? Existe sim, raríssimas existe. Sempre. No tempo de Jesus já existia exceção lá no Sinédrio, existia. Mas vamos lá, quem acreditar nas escrituras vai servir como colírio para você enxergar melhor. E se você não acredita nas escrituras, você é um papagaio que repete o que você ouve alguém falar. Por isso que eu digo, vá lá e examine os textos que eu vou me referir aqui. Se você não crê, rasgue a sua Bíblia. Eu creio, então não vou rasgar a minha. Mateus 26. Após o sermão profético, Jesus fez a seguinte afirmação aos seus discípulos. No versículo 2, Jesus disse bem assim: bem sabeis que daqui a 2 dias o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E depois disso, os principais dos sacerdotes, os anciãos do povo e os escribas, quem? Os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo, reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual de nome Caifás, sumo sacerdote naquele ano, o chefe do sinédrio, o pastor presidente daquele ano era Caifás. E esse sinédrio era composto por quem? Por 71 membros. Aí você pode me perguntar, me desculpe pela tosse, mas mesmo tossindo eu vou ter que gravar esse vídeo, que eu tenho que postar esse vídeo aí para vocês assistirem. Esse sinédrio era o mais alto tribunal religioso dos judeus, ou seja, Supremo Tribunal Religioso dos Judeus, que durou até 70 depois de Cristo, até a destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo. O mais alto tribunal religioso dos judeus, composto pelos pastores da época, que eram os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo. Agora eu vou identificá-los. Quem eram os sacerdotes? Porque era composto pelos principais dos sacerdotes. E o presidente era o sumo sacerdote, né? Que naquele ano era Caifás. Aí você tem que lembrar, se você não leu, vá lá e leia Êxodo, capítulo 28, o qual Deus mandou Moisés separar o irmão dele, Arão, e os 4 filhos, para administrar o ofício sacerdotal. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ou seja, o sacerdote tinha que ser descendente de Arão, da tribo de Levi. E ele era separado como oficiante no tabernáculo e depois no templo, né? Que no tempo de Jesus não era mais no tabernáculo, era no templo. E o que era que o sacerdote fazia? O sacerdote era um mediador entre Deus e o povo. Aí se você quiser dizer que eu estou mentindo, vá lá e estude na enciclopédia bíblica da CPAD que você irá aprender um pouquinho. O sacerdote era o mediador entre Deus e o povo. Eles ofereciam sacrifício a Deus pelo povo e eles oravam a Deus pelo povo. Mas que fique claro também para você que não sabe, que eu sei que muitos sabem, que na atual dispensação, na tão maravilhosa graça, todo aquele que tem uma experiência pessoal com Cristo Jesus ressurreto, ele é sacerdote. Então você não precisa de um pastor para ser o seu mediador, para oferecer sacrifício por você, porque o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo já se ofereceu, já se fez sacrifício por nós. Então, não precisa você ser um dependente, um idólatra de pastor. Fique bem claro. Vamos lá. O sacerdote era mediador entre Deus e o povo. O sacerdote oferecia sacrifício a Deus pelo povo. E o sacerdote orava a Deus pelo povo. Eles faziam parte do Sinédrio. O Sinédrio era aquele conselho de 71 membros, ou seja, para ficar bem claro,
na sua denominação, existe um conselho, existe um sinédrio, ou seja, existe o pastor presidente. Na época de Jesus, aquele ano ali, o pastor presidente era Caifás. Na sua denominação, eu tenho certeza que existe o pastor presidente, o vice-presidente e aquele agrupamento ali de bajuladores que estão ali só para oprimir as ovelhinhas e ostentar às custas do salário alheio. Mas não era só o sumo sacerdote. Era composto também pelos escribas. E quem eram os escribas? Um escriba era um homem que copiava e interpretava a lei de Moisés. Ele era um mestre da lei. O escriba era um doutor da lei, um especialista da lei de Moisés. Em algumas literaturas afirma que os escribas se auto-intitulavam como a Torá encarnada, ou seja, a interpretação que ele tinha da Torá era a que valia. E também foram os escribas que criaram aos poucos um sistema complicado conhecido como a tradição dos anciãos, que com essa tradição que esses escribas, também conhecidos como copistas, eles criaram um sistema complicado conhecido como a tradição dos anciãos, que muitas vezes eles quiseram questionar o Salvador do mundo, Jesus Cristo. E tinha também no Sinédrio, naquela mesa diretora, naquela diretoria, com aquele pastor presidente e aquele agrupamento de pastores bajuladores, os anciãos do povo. Os anciãos do povo eram aqueles cabeça branca que estavam ali como os líderes religiosos. O Sinédrio, aquela diretoria, aquela mesa diretora, aquele clero era composto pelos principais dos sacerdotes, o atual e os anteriores, os escribas e os anciãos do povo. Eram eles que, quando ouviram o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo dizer que dali a 2 dias seria entregue para ser crucificado, reuniram-se na sala do pastor presidente da época, que era Caifás, e começaram e comunicavam entre si, eles confabulavam, eles arquitetavam, eles planejavam, eles tramavam de que maneira eles prenderiam Jesus com dolo, eles prenderiam Jesus por inveja e o matariam. Só que alguns deles disseram, rapaz, mas se nós prendermos Jesus durante a festa da Páscoa, durante a festa dos pães sem fermento, durante a festa dos pães asmos, irá provocar um grande alvoroço entre o povo. Rapaz, só que como eu falei, eu vou tentar resumir, porque serão alguns vídeos até a ressurreição de Jesus, e você vai ver o que foi que os pastores daquela época, os líderes religiosos fizeram com Jesus. Só que eles foram surpreendidos, resumindo para você entender, eles foram surpreendidos por um dos 12 apóstolos. Quem era ele? Judas Iscariotes, filho de Simão. Aquele agrupamento dos principais sacerdotes, que eram os pastores da época, dos especialistas da lei de Moisés, os caras que copiavam e interpretavam a lei de Moisés, e os anciãos do povo, foram surpreendidos por um dos 12 apóstolos chamado de Judas Iscariotes, filho de Simão. Judas Iscariotes, filho de Simão, veio até aquela diretoria, até aquela mesa diretora, até aquele pastor presidente, Caifás, que estava reunido ali, e fez a seguinte interrogação: o que quereis me dar, e eu vos entregarei? Vou falar aqui esse versículo agora, de uma forma bem sergipana, para você, meu conterrâneo, aqueles de Sergipe do Nordeste que me assistem entender. Judas Iscariotes, filho de Simão, procurou aquela mesa diretora, e aí estava lá reunido aquele agrupamento de líderes religiosos, com o pastor presidente da época, que era Caifás, e perguntou assim, de forma bem sergipana, eu vou falar agora: o que é que vocês querem me dar para eu entregar Jesus a vocês? E eles já estavam tramando, como o versículo fica bem claro em Mateus 26, eles estavam planejando uma forma de prender Jesus por inveja e matar Jesus. Quem? Os pastores da época. Por isso que não surpreenda-se com a corrupção que existe até hoje dos pastores, as falcatruas,
o mau caratismo, sem generalizar. Naquele tempo existiam exceções, como hoje existe, raríssima, mas existe. Agora, essas exceções que existem hoje são igual às que existiam no tempo de Jesus. Porque João 12:48 tem um versículo que diz bem assim, olha: muitos dos principais dos sacerdotes criam que Jesus era o Filho de Deus, mas não confessavam. Agora, por que aqueles líderes, ou seja, aqueles também que eram pastores da época, eram líderes, principais dos sacerdotes, que eram mediador entre Deus e o povo, que oferecia sacrifício a Deus pelo povo também, eles não confessavam que Jesus era o Filho de Deus, porque o versículo deixa claro, porque eles honravam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É como hoje. Muitos lá têm caráter, raríssimas exceções, existe sim que tem caráter, mas eles honram mais a glória dos homens, ou seja, eles honram mais o título de evangelista. Eles honram mais o título de pastor, de estar dirigindo um campo, de dirigente, de ser dirigente de círculo de oração, de ser missionário, de ser superintendente, de ser secretário, de ser tesoureiro. Sabe por quê? Porque eles honram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque quem honra mais a glória de Deus rompe com o sistema e diz, não, naquele caso lá do tempo de Jesus, eles tinham que dizer, não, Jesus é o Filho de Deus e pronto. Aquele caso lá da cura, que Jesus curou o cego. O que foi que aconteceu? Os principais dos sacerdotes, eles foram lá, quem? Sempre os líderes, ou eles iam, ou eles enviavam alguém. Foi aos pais dele e disseram, era ele mesmo que era cego de nascença? E os pais se calaram, por quê? Porque tinham medo de ser expulso da sinagoga. Tinha medo de ser expulso do templo, por quê? Quem? Os principais sacerdotes, ou seja, os pastores da época, deram a ordem que quem confessasse que Jesus era o Filho de Deus seria expulso do templo. É só questão de pegar a palavra que a maioria não gosta, vive só no misticismo, nas infantilidades, não se alimenta das escrituras de verdade. A realidade é essa. Que enxerga a verdade. É questão de amar as escrituras. E de viver por o que alguém fala, mas pelo que você aprende. Porque Deus nos deu a racionalidade para entender as escrituras. Vamos lá. Aí Judas vai até eles e faz essa pergunta. O que é que vocês querem me dar para entregar Jesus a vocês? Eles já estavam querendo isso. E agora ele diz, rapaz, o cara é um dos 12. Anda com ele para cima e para baixo, dia e noite. Agora nós conseguiremos pegar ele. E o que foi que aconteceu? Eles pesaram 30 moedas de prata e deram a Judas. Só que ficou acordado entre os pastores daquela época, aquela mesa diretora, rapaz, na sua denominação tem sim, com certeza, que Judas esperaria o momento oportuno, uma boa ocasião para entregar Jesus aos pastores daquela época, porque eles queriam prender, queriam matar Jesus. Não era os essênios que estavam querendo prender e matar Jesus por inveja. Não eram os zelotes, os patriotas judeus, não. Não era o imperador romano. Não eram os cobradores de impostos. Não. Não era o exército romano, não. Eram os pastores da época, eram os líderes religiosos. Se você não acredita, risca da sua Bíblia, rasga. Os principais dos sacerdotes. Quem eram os principais dos sacerdotes? Os líderes religiosos, ou aquele que era mediador entre Deus e o povo. E o que acontece? Só que no Evangelho de Marcos tem um detalhe impressionante. Que Mateus disse que eles pesaram as 30 moedas para Judas. Mas Marcos, no Evangelho de Marcos, é você ler, rapaz. Se eu não estou dizendo versículo aqui, minha memória não é tão boa para memorizar todos os versículos. Vá lá e leia para ver se eu estou mentindo. Ou será que só tem na Bíblia que eu tenho aqui em casa? Marcos relata que quando Judas chegou lá para aquela mesa diretora, para aquele sinédrio, para aquele grupo de líderes, dos pastores daquela época, eles alegraram-se ao ouvir um dos 12 apóstolos perguntando o que é que vocês querem me dar para entregar Jesus a vocês. Eles
alegraram-se e pesaram as 30 moedas de prata. Como é que eu vou me surpreender com os pastores? Isso não é novo, só repete-se, só está se repetindo. Agora, se você quer viver preso a um sistema e seguir um cristianismo segundo o imperador romano Constantino, siga. Eu prefiro viver o evangelho segundo Cristo, o qual Cristo Jesus é a chave hermenêutica para ele. Sem nenhum misticismo, sem nenhum precisar seguir liturgias, rituais, normas, usos e costumes, mas crendo em Jesus, que ele é meu único e suficiente Salvador e que tenho certeza e convicção da minha salvação.